Agora de imposto de renda, nós mostramos aqui ontem no Jornal Anhanguera que o prazo para prestar contas com o Leão começou nesta segunda-feira, ontem, e esse ano tem mudanças. Para tentar ajudar você aí de casa, nós estamos recebendo aqui hoje o vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Marcelo Cordeiro. Muito obrigado por ter vindo, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem. O Marcelo, ele é contabilista, contador, né? E você aí de casa pode enviar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, o 984435000. Bom, começou, né, o período de entrega de declaração, Marcelo. Quem precisa declarar o imposto de renda, Marcelo? Então, são aquelas pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40.000, quem teve ganho de capital na alienação de bens ou operações aí com bolsa de valor também, e aquelas pessoas que têm bens e direitos acima de R$ 300.000, além do produtor rural que está enquadra na faixa de faturamento anual de R$ 142.500 anual. É muita gente. Aqui na região, me parece que são 23 mil contribuintes, só em Catalão 19 mil contribuintes. É muita gente, né, Marcelo? Precisa, obrigado, né? São pessoas que são obrigadas a apresentar essa declaração. Quem está isento? Então, quem recebeu esses rendimentos isentos e não tributáveis aí abaixo de R$ 28.559,70, ele está na condição de isenção, então ele não precisa declarar. Mas é muito comum, às vezes, quando a gente pega o informe de rendimento, às vezes a pessoa recebeu menos que isso, mas houve retenção de imposto de renda. Então ele não está na condição de obrigado a declarar, porém se ele fizer, ele consegue restituir aquele valor que foi descontado dele durante o ano. Quer dizer que mesmo não sendo obrigado a declarar, esse contribuinte pode ter imposto a ser restituído. Sim, ele pode ter. Então é aí que é a importância dele olhar o informe de rendimento. E aí há a necessidade dele fazer a entrega da declaração. No caso, ele não está naquela condição de obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, porém, se ele fizer, aí assim ele consegue restituir aquele valor. Certo. Bom, a gente falou de informe de rendimentos, que acaba sendo assim, um grande auxiliador na hora de declarar o imposto de renda, fazer essa entrega. Nós temos aqui no telão um modelo de informe de rendimento, trazendo então algumas informações. Normalmente esse informe de rendimento é fornecido pelas empresas, não é isso, Marcelo? Isso, todas as empresas são obrigadas a fornecer esse informe até o dia 28 de fevereiro. Ainda está em tempo ainda. Você aí de casa, se você ainda não recebeu, tem até... Ele pode fazer a solicitação. Tem que fazer a solicitação. Nós já estamos em 3 de março, então as empresas já devem ter então entregue esse informe de rendimento aos funcionários. Isso. E esse informe, ele traz informações importantes na hora da gente fazer a declaração, não é, Marcelo? A gente tem outra tela aqui, olha, tem vários dados, informações importantes, como o CNPJ, da fonte pagadora, não é? E os dados da pessoa física, não é isso, Marcelo? Isso. Veja bem, aqui tem os dados aqui da fonte pagadora com o CNPJ, né? Então, talvez também é muito comum a pessoa, quando vai declarar, errar aqui o número do CNPJ. Então, é bom a pessoa conferir esse número do CNPJ, porque uma falha nesse número aí cai na malha fina, né? Aí já dá problema. Já dá problema. Bom, vamos mostrar um pouco mais abaixo desse informe de rendimentos, tem outras informações, porque aqui nós temos os rendimentos tributáveis, como contribuição previdenciária, não é? A pensão alimentícia, que é um caso muito comum também, né? Mas tudo isso tem que ser devidamente registrado na hora que você estiver de frente ao computador, não é? Fazendo o preenchimento dos campos. Sim. Então, quando a gente fala, às vezes, rendimentos tributáveis, para a pessoa que vê, o leigo, ele às vezes não entende, né? Mas então é esse campo aqui de total de rendimentos, aqui que a pessoa efetivamente recebeu durante o ano de 2019, né? A contribuição previdenciária é quanto foi descontado de INSS da pessoa durante o ano. E aqui logo abaixo é o total de imposto de renda retido pela fonte pagadora. Então, para aquela empresa que a pessoa trabalhou, ele descontou o imposto de renda, esse aqui é o total que foi retido. Quer dizer que esse valor aqui seria de R$ 1.195,
seria o valor a ser restituído para a pessoa, né, que vai fazer a declaração do imposto de renda. Ele teria direito de receber esse valor aí na restituição. Isso, esse aqui seria então considerado o valor máximo de restituição. Certo. Aí depende muito então das despesas que a pessoa apresentar, né? Então, despesas médicas, dentista, plano de saúde. Então, tudo isso vai reduzir esse rendimento tributável aqui e aí ele pode restituir até esse valor, dependendo da quantidade de dependentes também que a pessoa tiver. Agora, para resgatar esse valor, então, ele tem que justificar o gasto com algumas despesas. Quais despesas são essas que podem ser dedutíveis, né, do imposto de renda? No caso, essas despesas dedutíveis são despesas médicas, as despesas médicas com o dentista, com os dependentes, as escolas, né? O que é muito comum, às vezes, a pessoa perguntar se pode descontar curso de inglês, já não pode. Né? Com nutricionista também não pode. Nutricionista não vale uma nota fiscal de uma nutricionista, um veterinário que cuida dos pets. Também não pode. Então são essas despesas aqui, que é da pessoa com plano de saúde, com despesas médicas e odontológicas, que são as mais comuns. Esse ano tem uma novidade que não pode ser dedutível mais aquela despesa com o empregado doméstico, a parte patronal, que é uma das novidades esse ano. Então nem tem o campo mais para preencher no imposto de renda, não pode ser dedutível. Talvez a pessoa vá até estranhar, porque não vai ter mais esse campo no exercício, né, de 2019. Bom, e tem algumas informações aqui, Marcelo, que para muitas pessoas que não têm vamos dizer assim, esse conhecimento, fica difícil interpretar. Abono pecuniário, por exemplo. O que é esse abono pecuniário? Esse abono pecuniário, ele é um rendimento isento, é quanto a pessoa recebeu justamente naquela parcela de venda das férias, que é permitido de 10 dias na legislação. Isso aqui então representa as vendas dos dias das férias que o empregado teria direito, né? Isso, então aqui é um rendimento isento, isso aqui não gerou imposto de renda, né? Ah, tá. Bom, e aqui também tem um campo do 13º salário, que também é expresso separadamente, não é isso? Isso, aqui a pessoa pode observar que no 13º a gente fala que é uma tributação exclusiva. Então nesse caso aqui, a pessoa recebeu R$ 3.070 de 13º e foi descontado R$ 98,76 de imposto de renda. Esse valor aqui não é restituível. Pelo fato de ser de 13º. Isso, pelo fato de ser 13º, por isso que não é pode ser tributação exclusiva. Por isso ele não pode juntar com esse aqui de cima, isso? Isso, ele não pode juntar com esse valor de 1.195 aqui. Tá certo. Bom, Marcelo, a gente vai fazer uma pausa. Você que está aí de casa pode enviar sua pergunta para o 984435000, dúvidas a respeito da declaração do imposto de renda. Daqui a pouco. Tá aí alimentos que ajudam a controlar a ansiedade e a gente sabe que tem muita gente ansiosa para fazer a declaração do imposto de renda, não é, Marcelo? O Marcelo já estava aqui desde o bloco anterior e às vezes a pessoa fica nervosa porque não consegue cumprir o prazo e também o que pede, né, o formulário da declaração do imposto de renda. O Marcelo Cordeiro é o vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade e ele já vai responder então as perguntas dessas pessoas, para essas pessoas justamente não ficarem tão ansiosas, não é, Marcelo? Então a pergunta aqui do Eli Campos, do Pio Gomes, ele pergunta assim: existe algum limite de idade que isente o contribuinte de ser obrigado a declarar imposto de renda, a pagar imposto de renda? Essa foi uma ótima pergunta. A partir de 65 anos, então tem algumas isenções de imposto de renda. Então o limite de R$ 1.903 por mês, que dá aí R$ 24 mil, basicamente, durante o ano. Mas esse limite de isenção não quer dizer que a pessoa não esteja obrigada a declarar imposto de renda, né? Porque se ele incorrer em outras situações, por exemplo, possuir bens imóveis aí a partir de R$ 300 mil, ele já encontra nessa situação de obrigado a declarar. Ele então tem o limite de isenção só para ele pagar menos imposto, né? Certo, a partir de 65 anos. Se ele tiver outras fontes de rendimento, aí a história muda. Isso, aí vai somar então a parte tributável, vai deduzir essa isenção de R$ 24 mil e vai somar com aluguéis, com outros rendimentos que ele tiver. Pensão alimentícia
tem que declarar todo ano? Quem paga a pensão alimentícia precisa declarar no imposto de renda? Veja bem, a pensão alimentícia, ela é permitida, então, deduzir do imposto de quem paga. Então, é vantajoso para a pessoa declarar que está pagando a pensão alimentícia, né? Mas eu ressalto aqui que tem que ser a pensão, então, judicial ou a pensão homologada no cartório, né? Precisa, então, ser homologada no cartório tudo direitinho, senão não tem validade. Isso, precisa ser homologada no cartório, e o detalhe também é para aquela pessoa que recebe a pensão, aí ele tem que declarar aquele rendimento lá como positivo. Um declara que pagou e o outro declara que recebeu. Tem outra pergunta sem identificação, as pessoas não estão se identificando. Eu peço para você de casa, se puder se identificar, melhor para a gente aqui. Não é, Marcelo? Isso. Essa aqui está sem identificação. Posso colocar meu marido como dependente, mesmo sendo ele aposentado? Pode sim, é permitido sim. Boa tarde, meu nome é Maria Helena, essa aqui se identificou, do bairro Ipanema, sou professora aposentada, tenho menos de 60 anos, a minha declaração sairá na primeira turma, a dos aposentados? Deve ser a restituição, não é isso? A restituição, esse ano teve uma novidade, né? Que é diminuir de 7 para 5 lotes de pagamento. E o aposentado, ele tem prioridade. Mas também não vamos deixar para fazer para o final não, né? Vamos fazer antes, que quem faz antes também recebe primeiro. A Maria Helena, então, está ansiosa para receber no primeiro lote. Inclusive já está até marcado o primeiro pagamento para o mês de maio, né? Já tem data marcada? Já, então... Esse ano será antecipado, o calendário então foi antecipado? Foi antecipado e diminuiu a quantidade de lotes, né? Isso foi positivo, então, uma mudança positiva, né, ao seu ver, não é, Marcelo? Sim, porque já que a pessoa tem o direito de receber aquela restituição, quando ela recebe, então já injeta o dinheiro na economia, né, e é bom para a pessoa, né? Tá todo mundo precisando de dinheiro, viu, Marcelo? Isso. A Cris Lane, do Jardim Paraíso, está perguntando, quem nunca declarou, consegue fazer sozinho essa entrega da declaração ou precisa de contador? É geralmente uma declaração mais simples, uma que tem só uma fonte de renda pagadora, a pessoa que não tem muitos imóveis ali, que não tem muito o que analisar, só prestar informação para a Receita Federal, a pessoa consegue entrar no site da Receita Federal, baixar o sistema, que é simples, baixa o sistema e preenche os dados cadastrais ali com esse informe de rendimento que a gente mostrou nos blocos anteriores, né? É uma declaração básica, uma declaração simples, então qualquer pessoa consegue fazer mesmo sem a necessidade de um contador. Agora aquela declaração que é mais complexa, que requer mais análise, então essa sim aí vai precisar de um profissional contábil para analisar essas informações. Outra pergunta, aposentados por invalidez, tem que declarar? No caso, aposentado por invalidez, ele também tem o benefício de não pagar imposto de renda. Mas ele precisa conseguir, então, um laudo médico, né? Precisa conseguir um laudo médico pela rede pública de saúde e ele leva esse atestado, esse laudo, para a fonte pagadora, para quem paga ele. Então, aí, nesse caso, então, não pode fazer a retenção de imposto de renda, mas ele só não vai pagar, mas ele vai ter, se ele receber principalmente acima de R$40 mil, aqueles rendimentos isentos e não tributáveis, ele está sim na condição de obrigado a fazer. É a obrigação de fazer, não a obrigação de pagar imposto de renda, né? Tá certo. A gente vai fazer mais uma pausa. Marcelo, você de casa pode continuar enviando sua pergunta pelo 984435000, é o número do nosso WhatsApp. A gente volta a falar sobre imposto de renda. Você já sabe que a gente está aqui com o Marcelo Cordeiro. Ele é contador e ele também é vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Marcelo, as perguntas estão chegando, muitas perguntas. Tem uma pergunta aqui de alguém que não quer se identificar. Devo declarar pagamento de aluguéis? Caso sim, como fazer? Sim, é obrigatório a pessoa declarar os rendimentos de aluguéis. Então, se foi por imobiliária, solicita na imobiliária o informe de rendimento. Caso não seja imobiliária, então, declara então como rendimentos tributáveis. Certo. Eu devo declarar bens, casas, lotes, carros e IPTU? No caso, é obrigado a declarar pelo valor de escritura, o valor do carro e o valor que a pessoa comprou.
E essa pergunta do IPTU deve ser se é obrigatório incluir isso na ficha de bens. Eu entendo que sim também. Né? Então ainda não é obrigatório o preenchimento dessa ficha lá na ficha de bens, mas ela já está lá disponível para preenchimento. Então se a pessoa quiser preencher, seria então interessante já deixar isso pronto. Acho que essa pergunta é do Agnaldo. Oi, bom dia, eu gostaria de saber se recibo feito à mão tem validade na declaração do imposto de renda? No caso do recibo feito à mão, se foi de um médico, de um dentista, tem um carimbo do profissional lá, então ele tem validade, sim. Walter José Cândido, de Três Ranchos, muito obrigado pela participação, você aí de Três Ranchos. Quero saber se o funcionário está recebendo o benefício da Previdência, porque está fazendo o tratamento de câncer, ele pode ser isento do imposto de renda? Quem está sendo submetido a tratamento de câncer? Pode sim, foi o que eu falei no bloco anterior. Então ele tem que conseguir um laudo da rede pública de saúde e levar esse laudo até a fonte pagadora. E aí a fonte pagadora não pode reter imposto de renda mais. Se já tiver retido, ele pode buscar a restituição desse período aí que ficou descontando quando foi constatada a doença. Boa tarde, meu nome é João Paulo. Desculpe, João Paulo está perguntando o seguinte: casa financiada, é necessário entrar na declaração do imposto de renda? É assim, a pessoa declara lá na ficha de bens e direitos o valor da casa e declara também nas dívidas o valor do financiamento. Boa tarde, meu nome é Valdir, fui demitido em março do ano passado. Tenho que declarar, já que os ganhos salariais não chegou ao teto? Bom, veja bem, de posse desse informe de rendimento, ele vai saber se está na condição ou não de obrigado a fazer o imposto de renda. No caso dele, ele tem que ficar de posse do informe e certificar se esses rendimentos foi abaixo de R$ 28.559,70 e esses rendimentos que ele recebeu aí da rescisão de trabalho foi abaixo de R$ 40 mil. Certo, a gente falou do informe de rendimentos e as empresas que não entregaram para o funcionário o informe de rendimento. Como que a pessoa deve proceder nesse sentido? Então ele deve primeiramente então procurar a empresa, né, para poder solicitar esse informe de rendimento, mas caso ele tenha alguma dificuldade, a Receita Federal ela já tem essa informação, então pode procurar a unidade da Receita Federal e pedir para eles todos os informes aí durante o ano de 2019. A Maria José, do setor universitário, minha dúvida sobre o imposto de renda é o seguinte: eu pago o plano de saúde da minha mãe, o que preciso fazer para declarar? Nesse caso, ela só vai poder declarar esse valor pago aí do plano de saúde da mãe, se a mãe for dependente dela. Né? Somente se for dependente. Se ela não for dependente, aí ela não pode aproveitar e deduzir isso do imposto de renda dela. Uma pergunta sem identificação, boa tarde. Quem é aposentado por tempo de trabalho tem que fazer declaração do imposto de renda? Sim, também vai nessas situações de obrigatoriedade. Se encaixar em qualquer uma delas, ele é obrigado a fazer. Se não tiver, então, bens acima de R$300 mil, rendimentos acima de 28 mil, aí a pessoa não está obrigada a fazer imposto de renda. Meu nome é Josiane, moro no bairro Santa Terezinha. Se a pessoa tiver de aviso, deve ser aviso prévio, né, de demissão, se pode declarar o imposto de renda? Veja bem, a gente está fazendo imposto de renda referente ao que aconteceu no ano de 2019. Então, se a pessoa tiver de aviso esse ano, nada impede dela fazer o imposto de renda dela, que é referente ao ano passado. Valderlir, do Primavera, do Jardim Primavera, paga um plano de saúde, sou pensionista, viúva. Meu filho pode declarar isso? Certamente ela é dependente do filho, né? Pode sim. Meu nome é João, uma dúvida: é isento do imposto de renda quem tem aplicação em rendimentos na Bolsa de Valores? Não. Esses rendimentos aí acima de 20 mil reais, a pessoa que teve ganhos acima de 20 mil reais por mês, ele é obrigado então a pagar o imposto de renda todo mês, quando acontece o fato gerador, né? E aí, só o fato de fazer operação na Bolsa, ele já é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Marcelo, nosso tempo está quase acabando, mas ainda dá tempo de reforçar, né, e falar para o telespectador, você que está aí do outro lado da telinha, quem é obrigado a declarar o imposto de renda. Vamos repetir isso daí? Então, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, bens e direitos acima aí de R$ 300 mil, a pessoa que tem esse patrimônio, e o produtor rural,
que é acima de 142.500, que fez venda, né, da sua comercialização rural, e também aqueles que tiveram a operação com ganho de capital. Comprou um imóvel em um valor e vendeu por outro maior, que ele conseguiu ganhar algo em torno disso, né? Tá certo, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo Cordeiro, pela participação aqui. A gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Eu vou me despedindo, mandando um abraço para o borracheiro Guel, lá de Pires do Rio, e também para a Romilda Oliveira, do Evelina Nura, aqui em Catalão. E é claro, para você também, um abraço para você que acompanhou o Jornal Anhanguera. Por hoje é só, até amanhã.